TRF1 concede alvará e Nesme Aziz é colocado em liberdade. Irmão Gilmar continuam presos. Moradores de Iranduba e Manacapuru fecham a M70 em protesto contra a falta de energia. Ecoterroristas estariam tramando a morte de Bolsonaro. O presidente diz que o governo pode avaliar redução de multa de 40% do FGTS. Novos protestos tomam as ruas de Hong Kong. Grupo armado ataca manifestantes no metrô, deixando 36 feridos. Tensão no Caribe. Estados Unidos dizem que caça venezuelano seguiu o avião americano de forma agressiva. Choque de carros na M10 deixa 2 mortos e 15 feridos. Pistoleiro fantasma atira contra 3 bandidos que faziam assalto na Getúlio Vargas. Um morre e o outro saiu ferido. O terceiro conseguiu fugir. Festa de aniversário termina em morte na colônia Terra Nova. Tudo aconteceu na hora do parabéns. Desgraça em família no São José. Padrasto que espancava criança de 5 anos é morto a golpes de faca pelo irmão de 14 anos. Ex-presidiário é morto com 4 tiros no bairro do Crespo. Outro foi baleado e morto na Matinha. No Cidadão 6, matadores do carro preto executam um homem com 2 tiros. A polícia foi recebida a bala quando atendia a ocorrência. O Jornal da Manhã, 60 anos no ar, começa agora. 5h e 51 minutos. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Rádio Web mais top do Careiro. Rádio FM Nova Barueri em Barueri. Alternativa Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Codiarte em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan, eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5h e 52 minutos. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, depois de chuva localizada, Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima prevista é de 33 graus. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros. A umidade do ar está em 74%. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. É segunda-feira, 22 de julho. 201 dias do ano. Faltam 164 para terminar 2019. Dia de Santa Maria Madalena. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1992, fuga do chefe do cartel de Medellín, Pablo Escobar, e de outros 9 presos da prisão de Envigado, na Colômbia. 1998, morre Alan Shepard, primeiro astronauta norte-americano que viajou ao espaço em 1961. 1999, um aficionado em simulador de voo sequestra um Jumbo 747 da companhia japonesa ANA com 517 ocupantes e mata o piloto quando este se nega a desviar a rota para a base dos Estados Unidos em Yokota. Os atentados de 22 de julho de 2011 na Noruega consistiram numa explosão na zona de edifícios governamentais da capital Oslo e num tiroteio ocorrido poucas horas depois na ilha de Utoya, localizada no lago Tirifjorden, condado de Baskerud. Os atentados perpetrados por um militante da extrema-direita chamado Anders Behring Breivik resultaram na morte de 77 pessoas, 69 jovens integrantes do Partido Trabalhista Norueguês em Utoya e 8 pedestres em Oslo. Agora 5h e 53 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E bom dia ao nosso sonoplasta Hernandes Sampaio. Moradores do município de Iranduba e Manacapuru, distantes 39 e 78 quilômetros de Manaus, respectivamente, fecharam parte da rodovia Manuel Urbano que liga a capital às 2 cidades. A manifestação foi por conta da falta de energia no local desde a última sexta-feira, após o rompimento de um cabo subaquático de 69 kW. Os moradores fecharam a via e atearam fogo em pneus, madeiras e outros objetos. O trânsito na região ficou congestionado. Veículos foram impedidos de passar na via. A polícia militar foi acionada para o local. Segundo a concessionária Amazonas Energia, os cabos romperam às 13h e 51 minutos da sexta-feira.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio em via pública. O batalhão de choque da Polícia Militar foi até o local para controlar a manifestação e liberar a estrada. Com a manifestação deste domingo, a Amazonas Energia informou que às 5 horas desta segunda-feira, 8 mergulhadores irão mergulhar no Rio Negro para verificar o dano do cabo subaquático, para que a distribuidora possa definir as estratégias junto à empresa contratada Electra para a recuperação do cabo. O material referente ao cabo é adquirido fora do país e a distribuidora adotará todas as medidas cabíveis. Além disso, relataram que 12 grupos geradores estão operando em reativação de usina termoelétrica localizada na rodovia Manuel Urbano, a M070, como medida emergencial, enquanto a logística e os reparos do cabo subaquático serão realizados. A empresa transferiu 15 grupos geradores da UTE de Flores, totalizando 27 grupos geradores em operação até o fim deste domingo. Alberto Peregrini, a confusão foi grande, inclusive o secretário de segurança esteve lá e quase era agredido. Pois é, né, Paulo? O negócio não foi fácil, né? Os vídeos que estão viralizando na cidade aí mostram a situação lá do pessoal já sem paciência, né, Paulo? E quando a polícia chegou, quando o secretário tentava conversar com os manifestantes, por pouco não era agredido. Pois é, Peregrini, a confusão foi muito grande. E, Peregrini, tivemos aí um final de semana de violência, hein? Muita morte na cidade, Paulo, outras pessoas baleadas, pronto-socorros aí bombando durante o final de semana, Paulo, a grande maioria, pessoas feridas a faca, ferida a bala e também por agressão física. Tivemos também aí muitos eventos por atropelamento, Paulo. Foi um final de semana agitadíssimo nas principais unidades de saúde da cidade. O mais grave aconteceu na M10, mais um choque de veículos, né, Peregrini, com 2 mortos, 2 motoristas morreram, né, Peregrini? Pois é, Paulo, inclusive o helicóptero, né, da Polícia Militar foi acionado, foi usado nessas ocorrências para, né, trazer as pessoas feridas até o pronto-socorro João Lúcio. Foi realmente um negócio muito complicado, Paulo Guerra. Durante o parabéns para você, uma grande confusão na festa de aniversário, Peregrini, na colônia Terra Nova. Como terminou isso? Terminou com um morto e um ferido. Foi na hora do parabéns. Uma confusão aconteceu, Paulo Guerra. Uma das pessoas puxou um revólver, um morreu, outro ficou ferido. Isso aconteceu, como você já bem colocou, na colônia Terra Nova. Para quem não sabe onde fica, é ali nas proximidades do conjunto Manoa. 3 bandidos se reuniram para assaltar uma casa que vende açaí, imagine só, vende açaí, Peregrini. Eles foram assaltar em plena Getúlio Vargas, só que eles não contavam com a presença ali nas proximidades de um pistoleiro fantasma. O que aconteceu, Peregrini? Morreu um e o outro foi baleado e o outro fugiu, Paulo Guerra. Na hora lá, todo mundo com a boca roxa, tomando açaí com farinha de tapioca. Na hora, Paulo Guerra, muita gente correu, era cuia de açaí virada, outros aproveitaram para não pagar, outros desesperados, gritando com a boca roxa, cheia de farinha de tapioca. O negócio foi desesperado. Pois é, mas terminou com o pistoleiro fantasma arriando mais um, né, Peregrini? Arriando mais um, Paulo Guerra, e um bandido, né? O bandido morreu e o outro Paulo, detalhe, o outro que levou bala também, vai e não vai, tá entre a vida e a morte. Ex-presidiário foi morto com 4 tiros de novo no bairro do Crespo. É um acerto de contas, não é, Peregrini? É o acerto de contas, as facções criminosas se enfrentando, Paulo Guerra, e dessa vez mais um foi dessa para pior, né? Um ex-presidiário foi morto, Paulo, a tiros. Isso aconteceu na rua principal, lá na rua Magalhães Barata, no bairro do Crespo. No Cidadão 6, matadores do carro preto executaram um homem a tiros. E depois a polícia foi chamada e recebida a bala, Peregrini. E não é a primeira vez, né, Paulo? Essa semana nós já noticiamos, na semana passada, de que a polícia também foi recebida a tiros. Não é a primeira vez que os bandidos enfrentam a polícia ali no conjunto Cidadão 6, nas proximidades ali da invasão do cemitério dos Índios. E ontem não foi diferente, Paulo Guerra, eles atiraram na viatura, a viatura ficou aí toda perfurada a bala, inclusive o para-brisa, né? Por pouco um policial não morre. Os policiais revidaram, houve troca de tiros e a situação é bem complicada naquela área da cidade. A ocorrência se desdobra até o presente momento. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo em detalhes e outras informações mais detalhadas sobre tudo o que aconteceu no final de semana. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho voltaremos com essas e outras
informações. Vamos falar também, Paulo Guerra, de que no pronto-socorro, em meio a toda a violência, mais uma pessoa deu entrada devido a ser agredida por triângulo amoroso. O marido foi fazer, né, Paulo, ficou ali de tocaia para ver a mulher chegar com o amante. Ela tem 22 anos, o marido 26 anos de idade, e acreditem, o amante da mulher dele já está chegando perto dos 70. Todo cuidado é pouco, que tá cheio de coroa enxerido na cidade. Quem apanhou, Peregrini, nessa história? Quem apanhou? O marido. Não, o marido não, o amante, Paulo. Pois é, mas... tem que ter, há de se ter muito cuidado, meu chefe. Sem dúvida alguma. Um abraço. Um abraço. O Cine Manaus oferta a partir das 8 horas de hoje 11 vagas de emprego nos postos do Cine da Avenida Constantino Neri, no São Geraldo, e do Shopping Felipe Dal, na Camapuã, no bairro Jorge Teixeira. Entre janeiro e julho de 2019, a Fundação Amazon Prévio concedeu um total de 1.012 aposentadorias e 202 pensões. A informação é da Controladoria Interna da instituição. Ao longo de 2018 foram concedidos 1.689 aposentadorias e 415 pensões. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariel. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Carlos Josifã em Beruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Pós do Canumã, distrito de Borba. Em meio à crise energética nos municípios de Iranduba e Manacapuru, vamos saber com o repórter Alberto J. Rai como é que está a situação nesse instante lá em Iranduba. Paulo Guerra, já são mais de 60 horas de racionamento de energia elétrica aqui em Iranduba e também em Manacapuru. O rompimento do cabo subaquático que traz energia de Manaus para o lado de cá, da ponte Jornalista Felipe Dal, foi a 50 metros de profundidade, quase no meio do Rio Negro, por volta das 13 horas e 50 minutos da última sexta-feira. De lá para cá, muitos prejuízos já foram contabilizados, com a perda de alimentos perecíveis, crise no abastecimento de água, prejuízos também na agricultura familiar por falta de irrigação e problemas também na segurança pública, pois segundo relatos de moradores em redes sociais, houve arrastões pela cidade, principalmente no bairro Morada do Sol. Ontem teve protestos na AM070 em 2 pontos da rodovia Manuel Urbano, lá perto do Cacaupireira, e também em frente ao residencial Maria Zeneide, chegando a fechar a pista nos 2 sentidos. Foi preciso a presença da polícia militar para resolver a situação. E os moradores protestavam exatamente porque lá no Cacaupireira, ao contrário daqui da cidade, que ainda tivemos energia um pouquinho na sexta-feira à noite, um pouquinho no sábado, mas lá no Cacaupireira, bem como em comunidades como Lago do Limão e outras comunidades com acesso por vicinais, não havia energia desde a tarde de sexta-feira. Ontem que a energia começou a ser também enviada para esses locais, mas assim em poucas horas de duração. A Amazonas Energia emitiu nota ontem informando que 8 mergulhadores já estariam em ação desde as 5 horas da manhã de hoje para avaliar com maior precisão o rompimento do cabo subaquático. Enquanto isso, mais de 20 grupos geradores estão sendo instalados lá na subestação, na usina termoelétrica do quilômetro 11 da rodovia AM070. Ontem à tarde, máquinas da Prefeitura de Iranduba foram levadas ao local para fazer a terraplanagem em uma área ao lado da usina, onde os geradores estão sendo postos.
A previsão é que até a próxima quinta-feira a situação se normalize nos dois municípios. Até amanhã, porém, já deve haver carga suficiente para amenizar os impactos causados por mais essa crise no sistema energético local. Para você ter uma ideia, aqui no centro de Iranduba, nós estamos há quase 24 horas sem energia elétrica e, por conseguinte, sem telefone, sem computador e sem hora também. Foi difícil até encontrar aqui o horário certo para adentrar no Jornal da Manhã, Paulo Guerra. Obrigado, J. pelas informações, e a crise continua. Com alta demanda em clínicas, hospitais, postos de saúde, laboratórios, ambulatórios de empresas e até com home care, atendimento em domicílio, cada vez mais técnicos de enfermagem são requisitados para o trabalho aqui em Manaus. Neste domingo, o Centro de Ensino Literatos realizou mais uma edição do Bolsão Solidário, o concurso de bolsa de estudos que recebeu cerca de 1.800 inscritos, mais de 10% comparado à seleção do ano passado. A maioria dos candidatos é para técnico em enfermagem, curso que é o carro-chefe dessa instituição. Acadêmicos de Direito vão ter uma nova oportunidade para trabalhar na Procuradoria-Geral do Estado, a PGEM, ainda neste ano. Nesta segunda-feira, a PGE abrirá inscrições para selecionar estagiários da área de direito para o preenchimento de 5 vagas de cadastro reserva. A Bolsa Auxílio é de R$868 para a jornada de 20 horas semanais, acrescida de vale transporte no valor de R$167,20. As vagas, porém, são destinadas apenas para os estudantes que estão matriculados a partir do 5º período de direito das universidades e faculdades públicas ou particulares do estado. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, abrirá inscrições na capital para diversos cursos de qualificação profissional nesta terça-feira. Essa será a segunda oferta do ano. Serão oferecidas 6.061 vagas, distribuídas em 85 cursos diversos. As inscrições serão somente online por meio do link www.cursos.cetam.am.gov.br. A Secretaria de Estado da Produção Rural, CEPRO, por meio do Departamento Pedagógico, oferece a primeira etapa do curso Gestão Mercadológica da Produção ao Varejo, Capacitação Empreendedora e Financeira. A capacitação será voltada a todos os produtores rurais do estado, assistentes técnicos, estudantes, com o objetivo de profissionalizar o setor rural. A aula será ministrada nesta segunda-feira de 8h30 às 12h30 no auditório da CEPRO. O Ministério Público do Amazonas, pela 3ª Promotoria de Justiça de Parintins, ajuizou a ação de execução de obrigação para obrigar a prefeitura daquele município a resolver o problema dos lixões a céu aberto naquela cidade. A ação reforça o cumprimento do termo de ajustamento de conduta ambiental, o TACA, firmado pelo município com o governo do estado no ano de 2013. Ela requer o cumprimento dos compromissos assumidos em prazos a serem estabelecidos pelo magistrado, uma vez que os prazos estabelecidos no acordo foram ignorados pelos administradores do município. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, TRT 11, por meio da Escola Judicial de Justiça do Trabalho da 11ª Região, realizará no próximo dia 9 de agosto, aqui em Manaus, conferência internacional com o jurista alemão Robert Alex. O profissional é um dos mais influentes filósofos do direito da atualidade. O jurista vai abordar o tema teoria dos princípios fundamentais, proporcionalidade e direitos sociais. Em Manaus, a conferência internacional será realizada no Salão de Festa do Clube do Trabalhador SESI. Durante o evento, o jurista Robert Alex será homenageado pela Universidade do Estado do Amazonas com o título de doutor honoris causa. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, confirmou a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, na 287ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Sulframa, que vai acontecer na próxima quinta-feira às 10 horas na sede da autarquia. Estarão em análise um total de 88 projetos industriais e de serviços, sendo 26 de implantação, que prevê investimentos superiores a $650 milhões e a geração de 4.000 empregos diretos no polo industrial de Manaus nos próximos 3 anos. A ex-primeira-dama do Amazonas e esposa do senador Omar Aziz, Nesme Aziz, deixou o centro de detenção provisória feminino, onde estava presa desde a sexta-feira, após ser alvo da operação Vertex, desencadeada pela Polícia Federal e Ministério Público Federal,
como parte de uma investigação que apura desvios em recursos da saúde do Amazonas. A decisão de libertar Nesme Aziz foi da desembargadora Maria do Carmo Cardoso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A magistrada acolheu parcialmente o pedido dos advogados de defesa da ex-primeira-dama, entendendo que não se admite a prisão temporária sem que tenha sido apresentada a fundamentação que revele a imprescindibilidade de cautelar para investigações criminais. Inicialmente, a prisão de Nesme Aziz duraria 5 dias, tendo em vista que era temporária. No entanto, após a decisão, ela deixou o CDPF ainda na tarde de ontem. Ela foi presa na sexta-feira com outras 7 pessoas, incluindo os irmãos do senador Omar Aziz, Murad Mansur e Amin. Estes seguem presos no Centro de Detenção Provisório Masculino 1, o CDPM 1. O grupo é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O senador Omar Aziz não chegou a ser preso, mas está proibido de deixar o país e conversar com os parentes presos na operação. Polícia. Um grave acidente deixou 2 mortos e 15 pessoas feridas no final da manhã de ontem na M10, estrada que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. O motorista do táxi Marcos Pena da Silva, de 43 anos, conhecido como Macaco, foi o primeiro a ter a morte confirmada. O motorista do carro Saveiro, Lúcio Francisco da Silva, de 57 anos, chegou a ser socorrido e levado ao hospital em Itacoatiara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A unidade do Corpo de Bombeiros da cidade de Itacoatiara foi informada pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência do município do Rio Preto da Eva por volta do meio-dia, que havia esse acidente envolvendo um Fiat Meriva e uma Saveiro de cor branca nas proximidades da comunidade de Lindóia. De acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas, 12 pessoas ficaram feridas e foram removidas para o Hospital José Mendes, em Itacoatiara, onde o motorista do carro Saveiro, Lúcio Francisco, faleceu. Ainda não há informações sobre as causas desse acidente. Imprudência, os carros colidiram de frente. Alberto Peregrini, algumas indagações aqui através das redes sociais de ouvintes sobre o transporte coletivo que estaria atrasado ali em várias partes da cidade, Peregrini. Há alguma informação? Pois é, Paulo Guerra, nós estamos buscando essas informações, mas agora onde nossa unidade externa está nesse momento, o Terminal 5, bem aqui nas proximidades da garagem da Global, aparentemente tudo tranquilo, Paulo. Vamos verificar os demais terminais, informação que está chegando agora. Nós mais cedo passamos na garagem da União Cascavel, né? A Eucatu, também estava tudo dentro da normalidade. Vamos ver o que está acontecendo a partir de agora, Paulo, porque a saída dos primeiros carros, dos primeiros coletivos por volta das 4h30 da manhã estava se dando de maneira tranquila. Peregrini, então vamos aos acontecimentos do final de semana, que foram muitos. Então vamos, Paulo, vamos começar aí com as notícias de pronto-socorro. O negócio não foi fácil, a movimentação das mais intensas, Paulo Guerra, podemos colocar nesse momento que no pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação foi intensa, principalmente de sábado para domingo, pessoas baleadas, gente dando entrada também devido a acidente de trânsito, facadas e agressão física. Movimentação das mais intensas. Uma pessoa veio do bairro da Matinha e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto entre a vida e a morte, ferida a bala. Mais tarde, era por volta de 23h30, uma outra pessoa deu entrada vítima de bala no 28 de agosto. O homem deu entrada com perfurações à faca já na noite de domingo para segunda-feira, ou seja, de ontem para hoje. 3 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. A movimentação também foi intensa, muita gente sendo atendida devido à violência e também acidente de trânsito. Uma menina de 9 anos foi atropelada na noite de ontem na Alameda Cosme Ferreira. O acidente ocorreu, era por volta de 22h49 e foi bem na frente lá do SESI, no Clube do Trabalhador. As informações dão conta de que a criança estaria acompanhada dos pais, visivelmente os pais estariam embriagados
Quando tentaram atravessar a rua, a garotinha infelizmente ficou ali desprotegida, né? Largou da mão da mãe e foi atropelada por um Fiat de cor prata. De apenas 9 anos de idade, a garota e os pais estariam embriagados. A garota foi levada por uma ambulância do SAMU ao hospital e as informações dão conta de que o estado de saúde dela é grave. Pronto, socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi atingido com uma facada na barriga. As primeiras informações dão conta de que se trata de uma briga de bar. 2 homens se desentenderam após estarem bebendo, consumindo a cerveja de pobre. O litrão era consumido. A camarada pediu um litrão, pedia outro, os 2 estavam animados. Cerveja litrão, quando chega, mal toma um copo, a bicha já tá quente, parece um garrafão. Aí o pessoal estava tomando a cerveja de pobre, daí houve o desentendimento e um resolveu dar-lhe uma facada na barriga do outro. O que levou a facada deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. O passaporte dele já estava carimbado, desta para pior, mas após ele ser atendido pelos anjos da vida, ele já não corre risco de morte. Agressão física, paulada na cabeça. Uma disputa amorosa por pouco não acaba em desgraça. 2 homens estavam brigando pelo amor da mesma mulher. Um de 26 anos, outro de praticamente 70 anos. O de 26 é o marido da mulher de 22. Daí apareceu o intruso no relacionamento, um homem de aproximadamente 70 anos de idade, desses que dirige carrão, que anda com o bolso cheio de dinheiro e que gosta de beber em shopping. Ele estava chegando com a mulher do homem e daí foi o outro lá, foi pra cima, o corno velho foi querer tomar satisfação, só que o homem lá, o que anda no carro bonito, não anda desprevenido, apontou a arma e por pouco não atira no marido enganado. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! No bairro Zumbi dos Palmares, um homem foi atingido com uma facada. Foi bem na hora do jogo do Manaus. Era sábado à tarde. Nesse momento, o Manaus Futebol Clube estava passando de divisão após atropelar o Caxias por 3-0. O Manaus agora é da Série C, fazendo inveja pro Nacional e pro Rio Negro. O time do Manaus, com o dirigente Luiz Mitoso, agora é da Série C. E nessa mesma hora em que o Manaus estava goleando o Caxias, acontecia uma desgraça no bairro Zumbi dos Palmares. Um homem armado com uma faca desferiu um violento golpe contra o seu adversário, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte. E se não é a ação dos anjos da vida daquela unidade de saúde, este homem que levou a facada teria partido desta para pior. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra no fim de semana na cidade. Foi final de semana para uns e fim da vida para outros. Movimentação intensa em pronto-socorro e também no Instituto Médico Legal. Então vamos aos fatos. Mais uma morte no pé
perigosíssimo bairro do Crespo. O Crespo vem sendo palco de morte. Para você que acompanhou o Jornal da Manhã durante a semana passada, nós noticiamos 3 mortes no Crespo e no fim de semana mais uma morte. Um ex-presidiário foi morto a tiros. O crime aconteceu na rua Magalhães Barata. A vítima tinha 27 anos de idade. Foi abordada por desconhecidos que disparou 1, 2, 3 balaços na vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, partiu dessa para pior durante o final de semana. Assassinato no bairro da Matinha. Um homem morreu enquanto estava dormindo. Quando ele acordar, vai estar morto. Um assassinato no bairro da Matinha. Um homem de 34 anos foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu em uma casa abandonada que serve para reuniões de bandidos e drogados. Uma casa abandonada lá no beco Boa Sorte foi o palco do crime. O assassino fugiu em um carro de placa e modelo não identificados. Durante um assalto, um bandido morreu, outro ficou ferido e um outro fugiu. Tudo aconteceu numa loja que vende açaí na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. Tava todo mundo tomando aquele açaí, todo mundo com a boca roxa, tomando com farinha de tapioca, outros tomando açaí com farinha d'água. O pessoal coloca mais farinha do que açaí. Tava todo mundo tomando aquele açaí, quando de repente chegaram os bandidos, violentamente eles apontavam arma para todo mundo, anunciaram um assalto, só que eles não contavam com a presença de um pistoleiro desconhecido, um pistoleiro fantasma apareceu e disparou 1, 2 balaços em um bandido. O pistoleiro fantasma, não satisfeito, acertou também o segundo bandido. O outro, quando viu a situação, meteu o pé na carreira. Resultado, um bandido morreu e o outro está no bico do urubu. Tá vai não vai internado no pronto-socorro. Tá mais pra lá do que pra cá. Ele tá respirando assim, ó. Há quem diga que ele não passa das 4 horas da tarde de hoje. E o outro bandido já foi dado ao barro, já foi enterrado no dia de ontem. Grande ocorrência, um bandido morreu, outro está partindo desta para pior. Um aniversário acabou em desgraça. Tudo aconteceu no bairro Colônia Terra Nova. E foi assim, uma festa de aniversário. Tudo parecia tranquilo. Muita gente estava comendo, era servido salpicão, vatapá, maionese e pedaços de frango. Aqueles aniversários que você já sabe. Aquele prato lá em cima, cheio de macarrão com arroz, todo mundo sendo servido, cerveja de pobre, refrigerante daquele de R$1,99, mas a alegria e a felicidade tomava conta dessa festa de aniversário, até que houve um desentendimento e um homem sacou um revólver, matou um e feriu o outro. Na hora que estavam, parabéns pra você, é Big, daí começaram as balas, foi bala pra tudo quanto foi lado, gente correndo, o bolo de aniversário caiu, a mesa foi virada, os convidados estavam correndo, presentes jogados pelo meio do chão e um morto e outro ferido. A festa da morte aconteceu no bairro Colônia Terra Nova e foi bem na hora do parabéns.
Desgraça em família! Um técnico em refrigeração de 43 anos foi bater no enteado, foi espancar uma criança de 5 anos, enteado dele. Ele estava batendo na criança sem dó e sem piedade. Ao ver a covardia do padrasto, o irmão da criança, um garoto de 14 anos, cravou uma faca no coração do padrasto. Após receber a facada, o homem que estava batendo na criança de 5 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Agora ele vai bater no filho do capeta, porque na criança de 5 anos, esse aí não bate mais. Tudo aconteceu, repito, no bairro de São José. Para fechar, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, bala, correria e morte no Conjunto Cidadão 6. O Conjunto Cidadão 6, ali nas proximidades da invasão do Cemitério dos Índios, é um dos locais mais perigosos da cidade. Na semana passada, nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã que várias viaturas da polícia foram atingidas a tiros. As pessoas andam no conjunto à noite, atirando pra cima, atirando na parede das casas, a fim de intimidar os moradores. O negócio não tá fácil naquela hora. E na noite de ontem, um homem foi assassinado a tiros por ocupantes de um carro preto. Esses homens que estavam no carro atiraram 3 vezes contra o corpo da vítima, que foi levada. Um tiro pegou na garganta, os outros 2 no tórax. Após chegar ao pronto-socorro, após dar entrada no SPA do Galileia, a vítima, o que levou os balaços, não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu no tiro, lá no Conjunto Cidadão 6. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia foi acionada e chegava ao local para acompanhar, para fazer os primeiros procedimentos dessa ocorrência, e a viatura da polícia foi recebida a bala. A viatura está marcada, a viatura da Polícia Militar, cheia de marcas de tiros, com para-brisa perfurado, também a bala. Se não é a habilidade dos policiais, teriam morrido nessa ocorrência. Eles revidaram e os bandidos fugiram do local, porém a viatura ficou toda perfurada a bala. A polícia precisa agir imediatamente naquela área do Conjunto Cidadão 6, do Conjunto Cidadão 12, Cemitério dos Índios, precisando urgente de uma operação por parte da Secretaria de Segurança. Até mesmo os carros da polícia, as viaturas, estão sendo aí crivadas de bala naquela área. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um senhor de 69 anos de idade deu entrada no pronto-socorro entre a vida e a morte. Ele usou o comprimido da saliência e ele fez diferente. A família totalmente contra que ele usasse os comprimidos e jogou fora a primeira vez. Da segunda vez, ele pegou os comprimidos e fez din-din de abacate e colocou os comprimidos da saliência dentro do din-din. Passado a tarde de ontem, naquela quintura, ele começou a chupar os din-dins, pegou 4 din-din com comprimidos de Viagra e acabou passando mal. Deu entrada todo troncho no pronto-socorro, quase vai dessa para pior. Agora ele inventou o din-din da saliência. É contigo, Paulo Guerra. Esportes.
O Manaus vai jogar contra Jacuipense da Bahia nas semifinais da Série D. O adversário saiu após o término da fase de acesso na tarde deste domingo. Pela classificação geral da competição, o Gavião do Norte, que tem a segunda melhor campanha, duela contra o time baiano, que ficou na terceira melhor colocação. O Verdão da capital segue com a vantagem de definir a vaga para a final inédita em casa. As datas dos confrontos ainda serão definidas pela Confederação Brasileira de Futebol. Na outra semifinal, Brusque de Santa Catarina e Ituano vão brigar por outra vaga na final da 4ª divisão nacional. Com um gol marcado por Marinho no segundo tempo, o Santos derrotou o Botafogo por 1-0 em partida disputada na manhã de ontem no estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. O resultado fez a equipe da Vila Belmiro chegar aos 26 pontos e se igualar ao Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão leva vantagem na classificação por ter marcado um número maior de gols. Com a ajuda amiga do VAR, no final do jogo, o Flamengo conseguiu empatar em 1-1 com o Corinthians no Itaqui. O Corinthians lamentou o resultado e o Flamengo se livrou de mais um péssimo resultado. Outros jogos de ontem pelo Brasileirão. Depois de estar perdendo por 2-0, Fortaleza foi buscar um empate com o Atlético Mineiro, que jogava em casa. Na Série C, o Confiança derrotou o Imperatriz por 3-1. O Náutico venceu o 13 por 1-0 e o Luverdense empatou em 0-0 com a Tombense. Na Série D, o Jacuipense da Bahia derrotou o Floresta por 1-0 e se classificou para a Série D. O Brusque também foi para a Série C com goleada de 4-0 sobre o Juazeirense. Brasileiro feminino. Corinthians 1, Flamengo 0. Ponte Preta 3, Iranduba 2. E tem bola rolando nessa segunda-feira. Às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro Série A jogam São Paulo e Chapecoense. Na Série B vão jogar Sport Brasil. No Campeonato Brasileiro Série C jogam Paysandu e Volta Redonda. 6h40 em Manaus. Últimas notícias. Todos aqueles candidatos que estão na lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, devem comparecer até esta segunda-feira às instituições de ensino superior privadas, onde concorrem a uma vaga, para apresentar a documentação que comprove as informações que foram prestadas no ato da inscrição. Para saber qual é a documentação necessária, os candidatos devem acessar o site ProUni, prouni.mec.gov.br/documentação.php. Jair Bolsonaro confirmou que tomou conhecimento da ameaça de morte contra ele por uma organização internacional de ecoterroristas e que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência já tinha conhecimento da investigação. As informações estão na revista Exame. Ao ser perguntado sobre o caso no encontro com jornalistas de agências internacionais no Palácio do Planalto, Bolsonaro confirmou que havia lido a reportagem na revista Veja. Eu li e encaminhei o GSI, já tinha conhecimento, disse. O risco de atentado a mim ou a qualquer líder mundial sempre vai existir, afirmou ele. Veja publicou que teria conversado com o líder de um grupo que se intitula Sociedade Secreta Silvestre, que seria formado por ecoterroristas que fazem ações violentas em defesa do meio ambiente e teria uma célula no Brasil. O presidente afirmou ontem que o governo pode pensar no futuro em reduzir a multa de 40% do saldo do FGTS paga a trabalhadores sem justa causa. Bolsonaro deu a declaração antes de almoçar em um restaurante em Brasília, ao ser questionado por jornalistas se o governo estuda reduzir essa multa. O pagamento da multa do FGTS é imposto pela Constituição. Ela determina que a multa a ser paga tem de ser equivalente a 4 vezes o valor de 10%, ou seja, 40%, com base no que foi estipulado pela lei que criou o fundo em 1966. O presidente disse também que a liberação de saques do FGTS pode ser anunciada na próxima quarta-feira. Um grupo de homens vestidos de branco e armados com paus e barras de metal espancou dezenas de manifestantes na estação do metrô de Yunlong, em Hong Kong, e deixou 36 feridos entre aqueles que retornavam de um protesto a favor de reformas democráticas na região administrativa especial. Entre os feridos há um estado grave, assim como o deputado de Hong Kong, Lan Xiu-Ting, do Partido Democrático, que afirmou à imprensa o local ter sido agredido por dezenas de pessoas, as quais considerou como membro de uma máfia, recriminando a polícia por ter demorado mais de uma hora para intervir. Os Estados Unidos afirmaram ontem que um caça venezuelano de fabricação russa seguiu de forma agressiva uma aeronave de reconhecimento das Forças Armadas Americanas que realizava uma missão em espaço aéreo internacional. O Su-30 Flanker da Venezuela seguiu de forma agressiva a aeronave americana EP-3 a uma distância insegura em 19 de julho, pondo em perigo a tripulação e a aeronave, afirmou o Comando Sul, um dos comandos de combate do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A nota acrescenta que o governo venezuelano continua violando as leis internacionais e demonstra o seu desprezo pelos acordos que autorizam os Estados Unidos e outras nações a realizar voos de forma segura no espaço aéreo internacional. O submarino francês La Minerve
que desapareceu em 1968 com 52 tripulantes a bordo, foi encontrado na costa de Toulon, no sudeste da França, anunciou nesta segunda-feira a ministra do Exército, Florence Parly. Esse submarino militar desapareceu em 27 de janeiro de 1968 a cerca de 30 quilômetros de Toulon, sem deixar vestígios. Embora as autoridades tenham iniciado imediatamente uma operação de resgate, não puderam localizar o aparelho. A Índia lançou nesta segunda-feira com sucesso sua missão Chandrayaan-2 ao inexplorado Polo Sul da Lua, o projeto mais ambicioso até agora da agência espacial daquele país e que há uma semana teve que ser abortado na hora da decolagem. Pelo menos 11 pessoas morreram e 15 ficaram feridas nesta segunda-feira em um ataque suicida com um carro-bomba nas proximidades de um posto de controle de segurança perto do aeroporto internacional Aden Adi de Mogadishu, capital da Somália, confirmou a agência F e a polícia local. O ataque, que provocou uma enorme explosão e uma grande coluna de fumaça preta, aconteceu em uma área entre o Hotel Afrique, que sofreu danos materiais, e o cruzamento conhecido como K4, na estrada que leva ao aeroporto da capital da Somália. China impõe medidas protecionistas ao aço da União Europeia, Japão, Coreia do Sul e Indonésia. Operadores que importam laminados e barras de aço inoxidável terão que pagar taxas impositivas de entre 18,1% e 103,1% nos próximos 5 anos. O Ministério da Economia divulga hoje relatório bimestral de receitas e despesas. Em maio, as contas do governo federal registraram um déficit de 11,024 bilhões de reais, o que significa que as despesas superaram as receitas. Saem também os dados das 3 primeiras semanas de julho da balança comercial. No primeiro semestre houve superávit de 27,13 bilhões de dólares, uma queda de 9,6% em relação ao mesmo período de 2018. Já o Banco Central divulga as estimativas do mercado para Produto Interno Bruto, PIB, inflação, juros e câmbio, entre outros. No último relatório, analistas baixaram a previsão de alta do PIB deste ano de 1% para 0,93%, a 16ª queda consecutiva do indicador e pela primeira vez este ano abaixo de 1%. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo. Tem que pensar lá na frente, diz Bolsonaro, sobre possibilidade de alterar a multa do FGTS. Folha de São Paulo. O presidente chama de melancia general que o criticou por declaração sobre nordestinos. O Estado de São Paulo. A alteração aprovada em primeiro turno na reforma da Previdência pode dificultar ações contra a INSS. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Proposta de imposto único do governo enfrenta resistência no Congresso. Valor econômico. Bolsonaro afirma que o orçamento terá corte de 2,5 bilhões de reais. Estado de Minas. Polícia especializada sai de BH e vai até o sul de Minas para desarmar bomba falsa. Jornal do Comércio no Recife. The Intercept. Dallagnol teria sugerido que Moro protegeria Flávio Bolsonaro. Fortaleza Diário do Nordeste. Moro usa crise de segurança no Ceará para defender Bolsonaro de preconceito com o Nordeste. Porto Alegre, 0 Estamos hora. alinhados à política dos Estados Unidos, diz Bolsonaro sobre navios iranianos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva E Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.